Bom, a gente vai falar agora sobre o assédio eleitoral. E as centrais sindicais se unem para combater justamente esse assédio. É sobre isso que a gente vai falar agora. O Clemente Ganslúcio, sociólogo, consultor sindical, assessor do Fórum das Centrais Sindicais, ex-diretor técnico do DIEESE e ex também colunista nosso aqui no Jornal Brasil Atual, né, Clemente? Bom dia, prazer enorme de falar com você, viu? Bom dia, Marilu, bom dia, Glauber, bom dia a todos que nos acompanham. Prazer estar com vocês aqui no Jornal Brasil Atual, com a Rádio Brasil Atual, com a TVT, com todo mundo. Prazer estar novamente aqui com vocês. Maravilha. Clemente, bom, vamos falar sobre esse assédio eleitoral. A gente sabe que no estado do Paraná, inclusive o seu estado, né, onde você nasceu, 50 empresas já foram denunciadas ao Ministério Público, né, por coagir justamente trabalhadores para votar em determinado candidato. E isso é crime, não é isso, Clemente? Exatamente. Infelizmente, não só no Paraná, mas também Santa Catarina e Rio Grande do Sul são os três estados com maior incidência de denúncias onde ocorrem violências contra trabalhadores e trabalhadoras, impetrado pela direção de empresas, pelos proprietários de empresas, pelos gerentes, que de forma direta ou indireta fazem propaganda por determinado candidato no espaço da empresa. Muito mais do que isso, coagem os trabalhadores e as trabalhadoras para votar, ameaçando com demissão ou com fechamento da empresa, caso o candidato que eles defendem não vença a eleição, no caso Bolsonaro, e também medidas e iniciativas no sentido de dar incentivos, pagamento de um 14º salário, de um bônus, de aumento salarial, de férias, ou seja, uma série de ofertas visando comprar o voto dos trabalhadores e das trabalhadoras, todas medidas que são crimes, tanto crime eleitoral, conforme define o artigo 299 e 301 do Código Eleitoral, crimes também contra são práticas antissindicais, portanto, previstas como também um crime trabalhista e também um crime comum, porque a Constituição proíbe esse tipo de atividade, protege a liberdade de todas as pessoas, no seu direito de voto secreto, e tudo isso vem sendo praticado, infelizmente, com um aumento muito acentuado esse ano. Muitos empresários e empresárias, médios e pequenos especialmente, mas também grandes empresas, através da sua gerência, vêm praticando esse tipo de assédio eleitoral, que vem sendo combatido pelo Ministério Público do Trabalho, pelo Ministério Público Federal Eleitoral, especializado nas eleições, também pelo Tribunal Superior Eleitoral, e as centrais sindicais, junto com o movimento sindical, têm feito o trabalho de denúncia. Lançamos um aplicativo com o objetivo de registrar as denúncias e tomar as providências, tanto as providências institucionais junto ao Ministério Público do Trabalho, ao Ministério Público Federal Eleitoral, quanto as iniciativas sindicais junto às empresas, as pressões, os protestos, as ações sindicais devidas para combater e coibir esse tipo de, infelizmente, ocorre no Brasil todo, especialmente na região sul. Clemente, é o seguinte, deu um picotezinho aqui rapidinho aqui para mim, mas vamos ver se você está aí na escuta ainda, né? Estou aqui. Então tá certo. Então vamos lá. Foi apenas um pequeno corte aqui. E Clemente, e como você disse, né, os trabalhadores, eles têm como fazer essa denúncia, né? Existe o portal CUT, não é isso? Onde os trabalhadores podem acessar e podem fazer essa denúncia. E o trabalhador fala assim: poxa vida, mas eu não posso me identificar. Não precisa se identificar, né, Clemente? Eu queria que você desse detalhes de como os trabalhadores podem fazer essa denúncia de assédio eleitoral. Desde o dia 7 de outubro, Marilu Acuti lançou no seu portal esse aplicativo, na verdade, um site onde o trabalhador ou a trabalhadora entram e, de forma sigilosa, fazem a denúncia
lançando ali quais são as informações básicas sobre o que está acontecendo, tem um conjunto de informações que facilmente podem ser preenchidas pelo trabalhador ou pela trabalhadora, a total garantia por parte do movimento sindical de que essas informações são sigilosas. Depois, na sexta-feira passada, agora dia 14, todas as centrais sindicais se reuniram, inclusive a CUT e as outras 9 centrais sindicais, e fizeram um aplicativo onde está agora em todos os sites de todas as centrais sindicais, também difundido para o movimento sindical, para as entidades sindicais de base, usarem esse aplicativo, o aplicativo Assédio Eleitoral é Crime, esse aplicativo, portanto, está hoje em todos os sites. Nós já recebemos, a CUT já recebeu no seu site, desde o dia 7, mais de 150 denúncias. Nós recebemos, entre sábado e domingo, 20 denúncias nesse site que começou a ser divulgado nesta segunda-feira e, portanto, infelizmente, o número é muito grande. O Ministério Público do Trabalho também já recebeu mais de 320 denúncias comprovadas até esta segunda-feira. Há várias outras denúncias lá que o Ministério Público toma as diligências para verificar e comprovar a denúncia e tomar suas atitudes. E essa denúncia é muito importante que seja feita, porque é a partir dela que nós podemos, de um lado, acionar o Ministério Público e tomar as providências legais devidas, quanto os sindicatos tomarem a iniciativa de enfrentar esse problema. Então, é muito importante que essa denúncia, que é simples de ser feita, insisto, ela é sigilosa, não será dado conhecimento de quem está fazendo essa denúncia, é importante que seja caracterizado qual é a denúncia, isso é registrado no Ministério Público sem o registro de quem é a pessoa, nenhum dado, para que tenha dado a garantia a essas pessoas do sigilo e da sua proteção. Portanto, nós precisamos combater esse tipo de prática. Há outras práticas, por exemplo, de trabalhadora que foi demitida porque foi vestida de vermelho. Você, Marilu, se fosse trabalhar nessa empresa, seria rapidamente demitida com esse casaco vermelho bonito. Portanto, práticas como essa, onde as empresas vêm tomando atitudes contrárias a qualquer regime de liberdade, com respeito à legislação, medidas, na verdade, que caracterizam um regime autoritário, né, medidas que foram já historicamente classificadas como fascistas, com medidas que coíbem qualquer tipo de relação civilizada, especialmente nesse caso no âmbito do trabalho. Exato, eu estou aqui, inclusive acabei de colocar aqui nos chats, tanto da Rádio Brasil Atual quanto da TVT, esse link que você acabou de falar, né? Assédio eleitoral é crime.com.br, as pessoas podem acessar e está ali, tem inclusive a possibilidade, né? Denúncia de assédio eleitoral trabalhista e denúncia de assédio eleitoral religioso. Tem essas duas possibilidades, tem o nome, e-mail, celular, nome da empresa, endereço da empresa, e, enfim, a cidade, o estado, e aí tem essa pergunta justamente dessa questão se a pessoa quer ou não, né, fazer de forma anônima. Então, deseja que a denúncia seja feita de forma anônima, tem esse sim ou não, você responde, e ainda descreva de forma breve e objetiva quem coagiu e como ocorreu a coação eleitoral. E você sabe que essa coisa está realmente bastante impregnada, né, na nossa sociedade, esse tipo de crime. Imagina, eu recebi outro dia alguns trabalhadores, né, enfim, em casa, para fazer um determinado serviço, não vou falar aqui justamente para não dar, né, nenhuma pista. Enfim, e dos 3 trabalhadores, né, os 3 trabalhadores falaram, que estavam ali, falaram que tiveram sim, que sofreram sim essa coação eleitoral. Né? Então, parece que está muito comum hoje em dia. A gente não tinha visto isso em outras ocasiões, né? Pelo menos nessa intensidade, né, Clemente? Exatamente. Uma das dimensões da nossa crise, que o país passa por medidas e iniciativas, especialmente tomadas por esse governo, foi de acirrar práticas que são totalmente nefastas, com práticas que devem ser combatidas, como o ódio, a violência, o uso de arma, e, nesse caso específico do processo eleitoral, a ousadia desses empresários de coagirem os trabalhadores e as trabalhadoras, pressionarem os trabalhadores
voltando a situações, né, escravocratas, no qual você tinha uma submissão total dos trabalhadores, total existência de liberdade, inexistência de liberdade, direito de qualquer espécie. Portanto, nós estamos num processo regressivo muito grave. Não sei se vocês viram, eu acabei de olhar agora de manhã cedo um clipe do Seu Jorge denunciando a violência que ele sofreu sexta-feira à noite no Clube Grêmio, no Rio Grande do Sul, uma violência racista, né, repugnante, um vídeo no qual ele denuncia e faz uma declaração sobre a importância de nós nos mantermos unidos, reunidos, enfrentando esse problema. Nós temos que, novamente, iniciar uma trajetória longa de enfrentamento que se expressa, infelizmente, em várias denúncias, as mais absurdas denúncias que revelam situações que são abomináveis, que nós devemos combater, que temos que ter muita clareza das iniciativas, dos nossos direitos e de quais as práticas que nós devemos ter para combater esse tipo de situação. Tem uma coisa muito de curto prazo, que é nessas 2 semanas, combater esse tipo de iniciativa, porque todos os recursos e todos os métodos mais abomináveis estão sendo usados, infelizmente, por um candidato para viabilizar a sua reeleição, coisa que precisa ser coibida, combatida, e o movimento sindical, nesse caso, vem fazendo esse tipo de iniciativa, inclusive, como você registrou, Marilu, no próprio site, né, assédio eleitoral é crime, nós criamos um específico por assédio religioso, porque nós também começamos a receber denúncias de assédio nas igrejas, nos espaços que reúnem a representação, a organização ou aquela comunidade religiosa. Portanto, é muito importante que nós possamos tomar as iniciativas e ter capacidade de enfrentar, coisa que não vai ser só enfrentada nesse período. Nós temos que ter clareza que essa nossa ação é uma ação de longo prazo, né? E esses diabinhos que foram soltos na nossa sociedade, do ódio, da intolerância, levarão um tempo para novamente voltar para o lugar da onde nunca mais deviam ter saído, e que nós possamos coletivamente combater e superar essa situação muito grave que o país passa de assédio eleitoral, nesse caso, mas de assédios os mais variados que vêm atingindo trabalhadores e trabalhadoras em todo o país, hoje, infelizmente, mais presente na região sul do país. Exato. Tá rolando um papo aqui no chat que tem a ver com a sua entrevista aqui, Clemente, que eu queria colocar para sua opinião, né? A Josi Negreiros está falando o seguinte, que as multas aplicadas pelo Ministério do Trabalho são irrisórias, continuam assediando trabalhadores. O Júlio Menezes concorda com a Josi e acrescenta o seguinte: mesmo com multas, o ganho que os empresários podem obter com os cortes nos direitos e na desoneração da folha compensa deveriam sofrer punição mais severa. A Josi falando ainda, né, sobre esse assunto, ela disse: ainda bem querer, os trabalhadores estão espertos. Aconteceu esse mesmo assédio em 2018 e pouco foi feito. Ainda bem que providências estão sendo tomadas nesta eleição. Bom, enfim, essa questão da multa, né, é irrisória, né, Clemente? Segundo aqui os nossos teleouvintes que estão aqui se manifestando pelo chat, qual que é a multa? Pelo menos eu vi aqui, não sei se é R$1.000, alguma coisa assim. Tem indenização também? Conta para gente. Olha, o Ministério Público do Trabalho toma a iniciativa, de um lado, aciona a empresa para que ela se retrate para ele fazer essa atividade, encaminha para a Justiça, que é quem delibera, portanto, quem decide se houve crime e aplica a multa ou as penalidades previstas na lei. Você tem toda a razão, quem está fazendo o comentário aqui, acho que é a Josi, né, de que os valores imputados são irrisórios, perto, inclusive, muitas vezes, do que essas empresas já aplicaram na própria campanha em termos de doação ou que investiram na campanha para promover o seu candidato. O que nós temos que ter claro, José, é que nós temos que tomar as iniciativas, evidente, podemos até e devemos até
mudar essa legislação e caracterizar de forma muito mais contundente o crime eleitoral, mas nesse momento o que nós temos é principalmente uma ação sindical, de um lado para coibir, de outro lado para pressionar e de outro lado para garantir aos trabalhadores, explicitar aos trabalhadores e trabalhadoras que o direito de voto é sagrado, que é secreto e que ninguém poderá fazer esse tipo de coação. Mobilizar agora para pressionar esse direito e deixar claro aos trabalhadores a sua liberdade de escolha, também exigirá, pós-eleição, continuar monitorando esse tipo de prática, continuar coibindo esse tipo de prática. Não é só nessa eleição que isso ocorre, que a gente tenha a capacidade de melhorar a nossa atuação e defender os trabalhadores e trabalhadoras contra esse tipo de assédio. Esse é um trabalho que os sindicatos têm que fazer, vão ter que incorporar na sua ação, porque não era algo comum que a gente observava de maneira tão extensiva como agora, talvez, como você bem registrou, não tenhamos dado a atenção devida no passado, mas agora os dados mostram que são inúmeras vezes maior o número de casos que estão ocorrendo, motivo pelo qual as iniciativas vêm sendo tomadas e espero que nós tenhamos capacidade e unidade para reverter esse quadro tão perverso. Vou colocar aqui um exemplo, né, do Ministério Público do Trabalho, que celebrou aí um termo de ajuste de conduta, né, o TAC, com a empresa Cerâmica Santinês, que fica lá em Prudentópolis, lá no Paraná. E ficou acertado o seguinte, né, Clemente, que a empresa tem que publicar uma nota de retratação, né, pelos atos aí de coação eleitoral e ameaça de dispensa discriminatória, né, por orientação política. E agora, se a empresa não cumprir essa TAC, né, o MPT pode fazer o seguinte, aplicar uma multa, né, de R$30 mil por cláusula não cumprida e R$1.000 por trabalhador prejudicado. E outro ponto é que a empresa poderá pagar também R$10 mil por dano moral coletivo. Quer dizer, são valores para grandes empresários, é um valor realmente pequeno, mas de qualquer forma é pelo menos uma atitude, né, Clemente, que é tomada e realmente é preciso rever, né, esse valor. E é importante que uma decisão como essa, mais do que o valor monetário, tenha o valor simbólico, o valor moral, ou seja, os sindicatos, a comunidade ficar sabendo desse tipo de prática, né, explicitar esse problema para a comunidade, para o Estado, e hoje explicitar nacionalmente, né, essas empresas que vêm sendo condenadas, vêm aparecendo nos jornais nacionais, né, na grande mídia, nas redes sociais, né, vocês têm denunciado aqui na TVT, na Rádio Brasil Atual, portanto, essas coisas vêm ocupando espaço, as pessoas ficam sabendo, sabem quais são o nome dessas empresas, a imagem dessas empresas é arranhada, se é uma empresa multinacional, isso tem um peso monumental na sua operação e no comércio internacional que fazem, portanto, nós devemos sim atuar no sentido da denúncia, caracterizar qual é a denúncia que foi feita, termos a deliberação do Ministério Público do Trabalho e da Justiça, termos a ação sindical que denuncia, porque mais do que o ganho, mais do que a multa, mais do que a penalização econômica, essa penalização decorrente de explicitarmos qual é a empresa, né, arranharmos a imagem dessa empresa em relação à sua prática, é muito importante que seja feita para que elas tomem os devidos cuidados e as devidas providências e respeitem os direitos de todos e que essa prática seja coibida. Não há como nós aceitarmos, de forma alguma, qualquer tipo de coação ou qualquer tipo de propaganda no espaço da empresa, porque não é essa a sua finalidade, não é isso que define a nossa legislação e que garante o nosso direito e a nossa liberdade. Portanto, é muito importante que, no caso, os sindicatos incorporem a atenção e a luta contra esse tipo de prática e que a gente possa tomar as iniciativas necessárias para proteger os trabalhadores e as trabalhadoras. Agora, Clemente, a gente está no finalzinho aqui da nossa entrevista, estamos aqui no período eleitoral, temos 2 candidatos, né, à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva e Bolsonaro. No que se refere às questões trabalhistas, aos direitos dos trabalhadores, o
que você poderia confrontar brevemente, apenas só para a gente fechar aqui a nossa entrevista, o que você poderia destacar em relação ao governo, né, do ex-presidente Lula e ao governo do agora, né, atual presidente Jair Bolsonaro? Olha, eu acho que o que dá para confrontar entre as duas experiências são resultados muito concretos, né? Enquanto no governo Lula você teve o fim da miséria, ou seja, tiramos mais de 30, 40 milhões de pessoas da situação da miséria, nós voltamos a ter no governo Bolsonaro mais de 30 milhões de pessoas passando fome. Enquanto nós tínhamos, naquele período, um crescimento do salário mínimo, foi de mais de 77%, o crescimento real acima da inflação. No governo Bolsonaro, nós tivemos o fim da política e não mais o crescimento do salário mínimo, portanto, o salário mínimo está estagnado. Enquanto lá nós tínhamos uma taxa de desemprego que caminhou para próximo 4%, 5% a nível nacional, chegamos a ter no governo Bolsonaro uma taxa de desemprego que encostou em 14%, mais de 14 milhões de pessoas desempregadas, quase 30 milhões de pessoas em situação de ocupação precária ou desalentadas, portanto, desistindo de procurar emprego, ou desempregadas, ou subocupadas, ganhando péssimos salários. Hoje, cerca de 70% das pessoas que estão sendo contratadas têm salário inferior a 2 salários mínimos, mais de 30%, cerca de 33%, até 1 salário mínimo, portanto, ocupações muito precárias. E de 2017 para cá, do governo Temer e no governo Bolsonaro, uma ampliação da desproteção trabalhista, coisa que nós vimos no governo Lula crescer a proteção trabalhista do ponto de vista do empoderamento do sindicato para poder fazer seu trabalho de proteção coletiva e a legislação procurando dar efetividade também à proteção. Nós temos, desde então, a redução, portanto, a eliminação de vários direitos trabalhistas, a legalização da ocupação precária, o enfrentamento e o enfraquecimento dos sindicatos, tirando dos sindicatos o poder da representação coletiva, portanto, toda uma prática que visa desvalorizar o trabalho do sindicato. Olhando para o futuro, acho que nós temos 2 caminhos muito distintos: continuar esse caminho de precarização e de enfraquecimento do sindicato, onde cada trabalhador ou trabalhadora vai resolver individualmente, em uma relação profundamente desigual, a sua situação de ocupação e de salário, ou o outro caminho, que é valorizar o sindicato, o trabalho coletivo de proteção, a negociação, o diálogo, que é um outro caminho no sistema de relações de trabalho. É isso que está em jogo nesse momento: a retomada da valorização do salário mínimo, o enfrentamento da pobreza e da miséria, a geração de empregos de qualidade, tudo isso que está em debate e que está sendo apresentado na plataforma dos candidatos com profunda distinção de caminho, de projeto e de resultado. Clemente, a gente agradece aqui a sua participação. Forte abraço, seja muito bem-vindo sempre. O jornal é seu, viu, Clemente? Um forte abraço. Até mais. Obrigado, prazer estar com vocês. Muito bom revê-la, Marilu. Prazer estar com todos vocês da equipe e com aqueles que participam e acompanham a Rádio Brasil Atual. Bom dia. Bom dia. Falamos aqui com Clemente Ganslúcio, sociólogo, consultor sindical, assessor do Fórum das Centrais Sindicais, ex-diretor técnico do DIEESE. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.